Este episódio tem o apoio da Yellon, a segurança que deixa você à vontade para ser o dono da sua própria jornada. Conheça as soluções da Yellon e descubra na prática o que significa contar com seguro para viver livre. Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos ter um papo reto sobre IA nos negócios com o Felipe Santos. E esse Café com ADM é especial e porque o Felipe Santos está aqui, ele faz parte de outra iniciativa nossa que você já conhece, que é o empreendedores.com.br. O Felipe Santos, olha só, ele é especialista em inteligência artificial aplicada aos negócios, ele é líder de inovação e Chief AI Officer na Make One. E também, além de especialista em IA, ele é um cara que entende como poucos de administração, processos, rotinas de negócios e sabe também como integrar tecnologia à gestão para que a sua empresa ganhe muito mais dinheiro. E é isso que você vai descobrir aqui hoje com o Felipe Santos. Fica com a gente, daqui a pouquinho ele chega por aqui. Toda empresa precisa de segurança para crescer, inovar e gerar lucro. Por isso, a Yellon é a parceira ideal para você, que é empreendedor ou gestor de grandes negócios. A Yellon conta com soluções completas para proteger comércios, frotas, transporte de cargas, riscos de engenharia, pessoas e imóveis. Tudo isso para que sua empresa siga oferecendo excelentes produtos e serviços sem se preocupar tanto com situações que estão fora do controle da sua gestão. E para quem busca soluções completas, a Yellon oferece, além de seguros empresariais, seguro para automóveis, residências e de vida, garantindo proteção para todos os momentos da sua vida. Se você é gestor ou empreendedor e busca um seguro que acompanhe o ritmo dos seus negócios, acesse o site da Yellon ou fale com seu corretor de confiança. O link está na descrição do programa. Os consórcios Sicredi são pensados para quem quer se organizar, conquistar objetivos e, ao mesmo tempo, fazer parte de algo maior. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa. Lá, além de contratar um consórcio com ótimas condições, você também participa das decisões e dos resultados. O processo é todo digital, feito pelo aplicativo do Sicredi, simples, seguro e com a vantagem de contar com uma equipe de atendimento que entende o seu perfil e realmente quer ajudar. E não tem pegadinha, não exige entrada, nem taxa de adesão e nem comprovação de renda. Os grupos são financeiramente saudáveis, o que garante altos índices de contemplação, muitas vezes antes do prazo previsto. Para quem quer evitar burocracia e trilhar um caminho sustentável até suas conquistas, o Sicredi é uma escolha sólida. Outro ponto importante, o Sicredi está presente em todo o Brasil com mais de 9 milhões de associados. São bilhões de reais já liberados em cartas de crédito, ajudando pessoas reais a realizarem seus planos, seja uma casa, um carro ou uma moto. Se você valoriza a confiança, o coletivo e quer crescer com segurança, acesse o link na descrição do programa e faça a sua simulação de consórcio. Felipe Santos é Chief AI Officer e líder de inovação na Make One, consultoria para potencializar negócios. Ele iniciou sua carreira como trainee no Grupo Abril e ao longo de sua jornada acumulou passagens por grandes empresas como CNN, Hackathon Brasil, a Ferrolab e a HSM. Ele também é mentor de Design Thinking da NASA International Space, Apps Challenge, quase que não saí aqui, e participou também da fundação da Potência School. E olha, e fora tudo isso aqui, ele também é professor do Administradores Premium. Felipe, cara, que honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio aqui do Empreendedores, Café com ADM, enfim, é a mesma casa aqui e é uma honra te receber aqui em João Pessoa, cara. Leandro, obrigado. Bom demais estar em João Pessoa, hoje já fui à academia, entrei na praia, almocei, visitei empresas, gravamos um curso aqui e poder estar nesse podcast que faz parte da minha formação, cara, é uma honra. Estar com você e sua equipe, conhecendo a estrutura presencial aqui pela primeira vez. Que legal. E falando cara. Aí administradores e empreendedores sobre assuntos tão importantes. Que dia importante. Olha só, eu vou aqui só fazer aqui um parêntese, né? Como isso é interessante, né? Eu e o Felipe, a gente se conhece, cara, acho que foi lá por volta de 2021. Eu lembro que era coisa da pandemia, que a gente se falava, eu tava no meu escritório de casa, lá de home office, né? E quem nos apresentou foi o Daniel Constantino, que é um cara genial. E assim, pra você ver como é a coisa do networking, né? Ali a gente já, se conectou, então assim, teve logo uma sinergia imediata que a gente já viu, né? De valores, de interesses intelectuais e de negócios e tudo mais.
Já gravamos ali um curso, né, sobre futurismo, tá disponível no Administradores Premium. Cara, e desde então estamos conectados. A gente ainda não tinha apertado as mãos até hoje, até o dia de hoje, né? É verdade. Para quem não conhece o Leandro presencialmente, ele é muito mais alto do que a gente pensa, né? Eu também me assustei com o Felipe, cara. Caraca, o cara é gigante, velho. Que bacana. Mas, Felipe, vamos lá, cara. Esse tema que você gravou aqui o curso pra gente aqui hoje, é o tema que vem dominando o debate, né, sobre negócios, enfim, né, impactando diversas empresas, na vida da sociedade, já tá uma coisa, né, inteligência artificial, eu acho que já tá tão popularizada, que até a minha mãe, cara, que tem mais de 70 anos, já tem ali o aplicativo do ChatGPT, já faz umas perguntas e tal, então quando a gente chega, né, naquela curva de... Como é que é aquela história lá de adesão, né? Isso, de early adesão, adopters. isso, que tu tem early adopters, inovadores, não sei o que e tal, e aí tu tem lá naquela ponta, na última ponta, os conservadores, né? Acho que é isso. Laggards, né? Exatamente. Então, assim, quando tu tem os conservadores, né, adotando ali uma nova tecnologia, que tu diz, porra, essa tecnologia, então, já se consolidou, já está consolidado, né? Cara, o que isso tem impactado, então... para o dia a dia das empresas. Lógico, o nosso bate-papo aqui a gente vai falar sobre isso, importância, como fazer, tal, tudo mais. Mas eu queria que você trouxesse um panorama do que está acontecendo agora, né? O que já mudou, essa previsão, vai acabar com os empregos, tal, se isso já está acontecendo. Enfim, vamos bater aqui esse papo, né? Boa. Para descobrir aí. Show de bola. A inteligência artificial já está entre nós há um bom tempo, só que de formas diferentes, né? Ela já está dentro do Waze, do iFood, do Netflix, do YouTube, do Spotify. Só que a era da inteligência artificial generativa é que causa essa disrupção. O Alan Turing provocou esse termo lá em 1950, ainda na questão filosófica, conceitual. As universidades de ciência da computação foram trazendo esse desenvolvimento aos poucos, e o uso humano da internet só aumentou. A gente cria mais dados, sobe vídeo, posts, e isso faz que a internet seja abundante de dados, possibilidades para a inteligência artificial captar informações e ter suas bases. Eu costumo dizer que sem inteligência humana não existiria inteligência artificial. Porque a inteligência artificial aprende com a inteligência humana, não é verdade? E a expressão do ChatGPT é tentar se comunicar como se fosse um humano do outro lado. Então é interessante que no início da internet a gente teve o chat, bate-papo da UOL, que democratizou muito a internet, e agora no boom da inteligência artificial, por meio de ChatGPT também. Mesmo, né? O chat outra vez aí no meio, né? Que foi a grande sacada, né? Você não tem que ter inteligência artificial por meio de programação, acessos, um chat tão simples como o chat e um login social do Google, né? Então a gente está vivendo uma era de democratização da IA. IA generativa, a gente pede, ela cria texto, imagem, vídeo, diversas aplicações, interpreta relatórios, né? Um paradigma que está mudando também é a IA vindo para a mão dos não tecnológicos. Então antes a IA estava na mão do público que dominava a tecnologia, e isso tinha um custo, um tempo, uma escassez. Agora a parte da IA, seus usos mais iniciais, está na mão de todo mundo. Eu costumo dizer que essa movimentação da IA agora é o novo pacote Office. E de alguma forma é o novo pacote Adobe também, né? E claro que vai muito além disso, aqui é uma introdução. E também acredito que em matéria de empregos, a gente tem as revoluções da história sempre fizeram substituições. Do agrícola para o industrial, alguns empregos sumiram, outros surgiram, né? Entre cada revolução industrial, 100 anos de intervalo mais ou menos, empregos surgiram, empregos sumiram, né? Na era digital, empregos surgiram, empregos sumiram. Dessa vez não vai ser diferente. Então, peraí, a gente está vendo um padrão que já se repetiu na história. Pelo menos 6 grandes episódios da história da humanidade. Só que a velocidade é inédita. Antigamente em milênios, depois em séculos, como eu narrei, depois em décadas. O processamento computacional dobrava num recorde de até 18 meses, por isso lança celular novo, lança computador novo, e os anteriores vão ficando mais baratos e menos potentes, né? A IA, alguns estimam que ela dobra de capacidade a cada 4,8 meses. Olha os lançamentos da OpenAI, por exemplo.
Em um ano você tem, sei lá, 6 novos algoritmos, né? É absurdo. Então a velocidade... E assim, você consegue perceber a melhoria. A melhoria. Você vê, você não está muito mais inteligente, está muito mais completo. Parece que me entende de forma perfeita, né? Aquela geração de vídeo do Will Smith comendo macarrão, que era um vídeo todo quadrado, depois vai ficando melhor. Falar em Will Smith aqui, cara, ele é a cara do Will Smith. Acho que ele tá provocando aqui, por isso que ele lembrou aqui do Will Smith. Não intencional. E aí o que acontece? Agora, tem muita gente usando IA. E a tecnologia tem uma premissa também. Machine learning por trás disso. Quanto mais a gente usa, mais ela aprende. Então, por isso, essa revolução ganha um contorno de velocidade não só inédito, mas desumano. Não adianta a gente tentar acompanhar a tecnologia. A gente sempre vai correr abaixo da tecnologia. A gente precisa correr à frente da maioria e dos resistentes. Perfeito. Não vamos tentar superar os robôs. Vamos colocar os robôs para trabalhar para a gente e vamos correr mais rápido dos que não estão acompanhando. Eu acho que essa é uma proposta muito mais humana para a gente conseguir se envolver. Com certeza. Eu achei interessante que na gravação aqui você falou exatamente esse ponto, né, que assim, os debates sobre IA sempre assim, traz esse ponto, né? Não é que a IA vai substituir o emprego, vai substituir aquelas pessoas que não sabem usar IA e as que sabem, enfim, vão se sobressair. Mas assim, você fez uma parte que eu achei importante, que diz assim, mas alguns empregos sim vão ser totalmente substituídos pela IA. Exato. Como nas outras revoluções. Por exemplo, a prensa móvel do Johannes Gutenberg substituiu os escribas, mas educou e alfabetizou a Europa como nunca antes. Foi uma revolução de informação também, né? Então, mas o contexto de velocidade, eu acho que é a grande questão. Então, nas revoluções industriais, talvez levaram-se 2 gerações para substituir. Hoje a gente está falando no espaço, eu diria, de 4 a 5 anos. Então, há uma boa notícia. Dá para reagir. Não dá para a gente viver norteado por notícias caça-clique, não dá para a gente querer dominar tudo. A gente vai ter que fazer o nosso recorte, o nosso repertório e se responsabilizar sobre isso. Então, você que é de um nicho, se aproxime do que há de IA para o seu nicho. Por exemplo, aqui, empreendedores. Uma abordagem de o que é IA para empreendedores? O que é IA para administradores? Quando você aproxima um pouco mais da sua realidade, plugado ao contexto de IA, você vai encontrar cases, soluções, analogias, capacitações mais direcionadas. Porque senão você vai pesquisar e estudar algo genérico. Imagina alguém que lida com planilhas fazendo um curso de IA de gêmeo digital e avatar. Não é aplicável. Ou alguém que é de produção criativa fazendo uma integração, um curso sobre IA para Power BI e sistemas. Não é relevante. Então, o aprendizado relevante sobre IA é um dos grandes trunfos agora. Para a gente aprender, tem uma parte de teoria e fundamentação, mas também reverter para a prática. O pessoal me fala muito isso. Felipe, eu quero aprender a prática da IA. Você não vai conseguir fazer bem prática se você não entender alguns conceitos básicos antes. Mas também não adianta ficar só no conceito. É o equilíbrio dos dois para dar sustentação e não atuar na superficialidade. Tem muita gente irritada com o aprendizado superficial aí fora e na era da IA não diferente, né? Então acho que profundidade, relevância, contexto, segmentação e dá para correr essa corrida. Perfeito. Agora, assim, eu tenho observado, Felipe, cara, eu sempre gostei de escrever. A vida toda, tá aqui máquina de escrever, essas coisas sempre remetem até a minha vida, né? Como a minha primeira coisa, eu aprendi a escrever numa máquina de escrever antes de aprender a escrever no papel, né? Na mão. Só que aí eu tenho observado alguma coisa. Por exemplo, é a preguiça de escrever agora. Então, isso tem surgido. Né? Então, por exemplo, para escrever um e-mail, principalmente em inglês, alguma coisa para resolver um assunto, eu já peço para a IA fazer isso. Eu não estou mais tendo esse esforço que, de certa forma, ele contribui para o meu desenvolvimento cognitivo. Todo o esforço que a gente faz, né, tem essa contribuição. E eu não estou tendo... eu estou com medo de ter o prejuízo. Na forma, quando não tenho mais a IA aqui do lado, como é que eu vou me virar para escrever um e-mail em inglês aqui dizendo que eu tenho que resolver um determinado assunto e tal? Essa dependência da IA também não é uma coisa perigosa, em certo sentido? Toda dependência é perigosa. Aquele Netflix Dilema das Redes fala sobre a nossa dependência das redes sociais, né? Nossa dependência das redes sociais. A dependência do celular, o brasileiro usa a internet combinado mobile e PC 9 horas por dia, né? Toda dependência gera problemas. O segredo está no equilíbrio. E para responder a sua pergunta, tem um TED recente do Miguel Fernandes, Chief AI da Exame, ele falou sobre IA no TEDx São Paulo. E vale a pena se assistir, esse TEDx está no YouTube. Tem um trecho que ele fala
que o filho dele disse: papai, tem que fazer um trabalho sobre a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, eu posso pedir para a IA fazer e entrego para minha professora. Ele falou: realmente você pode. Mas e se você pedir para a IA conversar com você como se ela fosse Napoleão conectado ao contexto da Revolução Francesa? E ela lista possíveis perguntas, você põe ela no prompt, você vai interagindo para sentir como seria uma conversa com ele, baseado no que a história oferece. E ele foi fazendo isso, falou: filho, faz uma redação. E agora, quem aprendeu mais? Quem só fez e pôs o nome, que também era uma tentação do início da internet, na era do Yahoo, Google, né? Sim, com certeza. Eu já fiz trabalho assim, pesquisei na internet, saiu até o site lá embaixo, pus uma capa de Word na frente. Ctrl+V. Então, é um nível parecido. Mas o tipo de pergunta e profundidade é o que vai gerar a diferença. Então, eu te dou algumas recomendações. Nunca passe adiante o que a IA produziu, sempre critique, altere. O ingrediente secreto do uso de inteligência artificial sempre vai ser a criatividade humana, né? Também, a IA, ela te ajuda a ir de 0 a 1. Do 1 a 100, a 1000, é o ser humano que vai levar. Eu vi uma frase recentemente que é a seguinte: se você está começando algo do zero na era da IA, você está começando do jeito errado. Porque a IA faz com que a gente não precise começar mais do zero, né? Eu vi uma história que me chamou a atenção. Um professor estava na universidade e os professores, colegas, estavam todos proibindo o ChatGPT. Ele falou: eu não vou proibir. Ele criou redações com informações imprecisas e inverídicas em algumas delas, juntou com algumas redações verídicas, distribuiu para a sala de aula e falou: vocês têm o desafio de usar IA para estudar essas redações e me apontarem o que tem de estatística imprecisa, o que é inverídico, o que é distorção e quais são as redações verdadeiras. Me apresentei no fim da aula. O pessoal levou umas 2 horas e ficou empolgado em como eles podem investigar e a IA ajudar a investigar, né? Então isso gerou um modo de abraçar e não se defender. Dizem que com a chegada da calculadora científica, muitas faculdades de engenharia proibiram. Falaram: não, queremos engenheiros que sabem calcular. Depois de um tempo eles pensaram de novo: não, peraí. Se o engenheiro calcular com a calculadora científica, ele vai poder ter um impacto muito maior sobre as coisas que vão solucionar problemas da sociedade, né? Então a gente não pode ter a mentalidade de se defender, mas de abraçar e apontar o uso responsável para exponencializar isso, né? Então acho que a atitude desse professor trouxe algo muito interessante. Ao mesmo passo, um professor do MIT, ele pegou 2 turmas, uma estudou tudo com IA e a outra estudou e resumiu coisas sem IA. A turma que fez com IA trouxe um trabalho mais completo. Só que 2 semanas depois, se eu não me engano, já tinham esquecido a maioria das coisas. A turma que fez por conta própria lembrava muito mais detalhes, né? Então, uma coisa que eu sempre faço é, ao pedir coisas para a IA, eu leio e vou aprendendo enquanto a IA está respondendo. certeza. Claro que criticando também. Você tem um professor ali que sabe tudo 24 horas. Exato. Né? Então a curva de aprendizado é muito legal, né? Então acho que a gente tem... se a gente já vinha do lifelong learning, um aprendizado para a vida toda, agora a gente está num ultra lifelong learning empoderado por IA. Com certeza, com certeza. Gostei dessa perspectiva. E Felipe, cara, como é que... Agora vamos trazer aqui a IA para dentro das empresas. O que eu noto ainda, que a gente está num estágio da IA, pelo menos dessas que eu utilizo, né? Enfim, Copilot, ChatGPT, Gemini e tal, são ferramentas muito passivas. Eu tenho que entrar ali e perguntar alguma coisa, né? Gerar um prompt, e aí sim ela me entrega uma solução. A gente vai chegar num ponto em que a IA não vai ser meramente passiva, mas, enfim, ela fique 24 horas pensando em você. Existe essa possibilidade. E eu digo assim, a IA vai ficar fiscalizando aqui o meu negócio, me ajudando nas tomadas de decisões sem que eu recorra a ela. E ela, sim, né, ter alguns inputs, não sei como, de forma que ela possa me ajudar a qualquer momento, né? Legal. Parte da resposta para essa boa pergunta aí está nos agentes de IA, né? Então, os chatbots são conversacionais, talvez mais tangíveis. Os agentes, eles realizam tarefas. E para você criar um agente, você pode fazer um agente no code, ou seja, sem conhecimento de programação. E aí você vai ter plataformas como Manus, N8N. N8N é até um pouco mais low code. Então, por exemplo, Manus, agentes no code, para pessoas não tecnológicas, né? N8N, agentes low code, um pouco de programação, né? E você vai ter plataformas mais avançadas, como CrewAI, por exemplo, ligada a Python, e você vai poder fazer algo em high code, agentes com tecnologia mais programada, até proprietária em algumas questões. O agente, ele vai ficar fazendo tarefas, e você vai determinar por quanto tempo quando você cria ele. A questão é, numa aplicação no code, que exige menos conhecimento tecnológico,
o custo transacional desse agente é maior. Então, ou você vai bater no teto da sua assinatura e ele vai parar, ou ele vai cobrando mais o cartão, se for algo sem teto, digamos assim, e vai ficar mais caro o preço transacional. O low-code já permite um pouco mais de personalização, menos custo transacional também, né? Conforme ele gera tarefas, respostas, conteúdos e dados. O high-code, que é mais caro para configurar, ele é mais barato no transacional. Então a gente tem balanças invertidas nos projetos de IA. E através da Make One AI Lab, a gente implementa projetos de IA nas empresas. E a lógica é exatamente essa. A gente vai da ideação à validação com o no-code para poder ver se aquilo faz sentido, né? Numa granularidade bem menor. Com o low-code, a gente vai da validação à operação, testa num caso real, mais um caso naquele contexto, começa a colocar o carro em movimento. Deu certo naquela área, a gente vai para o high code, aquilo vira uma propriedade da empresa, né? Então, essa lógica, eu falo que a gente não nasceu sabendo o que é download, upload, online, offline, é a mesma coisa agora para a era da IA, no code, low code, high code. Isso nos permite dar passos gradativos para conseguir chegar a aplicações robustas. Então, a sua pergunta traz uma aplicação robusta. Um agente que fica trabalhando para mim 24 horas. Que pense em mim. Né? Exato, que faça coisas, que tome decisões ou sugira decisões. Né? Obviamente, a gente vai ter dificuldades como a velocidade de internet, dados, armazenagem, capacidade computacional. Até existem críticas de que a IA, talvez você esteja mais conectado nisso, nos assistindo, a IA ela é pouco eficiente na questão de impacto ambiental. E essa mesma crítica já existia sobre mineração de blockchain e cripto, a recarga dos carros elétricos, ele polui menos, mas para gerar a bateria e a carga gasta um tantão de eletricidade. Eu acho que essas contestações são válidas, mas há uma curva de energias renováveis que cripto, carros elétricos e IA têm um custo energético hoje, mas tem um potencial de no futuro isso gastar menos conforme esses projetos são plugados em fontes renováveis de energia. Então, eu acho que até isso nos faz pensar. Para a IA ficar trabalhando 24 horas e pensar em mim, isso vai impactar o meio ambiente e gastar. Como eu me posiciono quanto a isso? Você pode ter pessoas que são altamente contrárias e têm alergia de inteligência artificial por causa disso. Você pode ter pessoas também altamente inconscientes, inconsequentes, que querem que os fins justifiquem os meios e não consideram isso, né? Então, acho que acaba nos levando a uma outra pauta também, a do impacto no planeta que vivemos, né? Então, realmente a IA está mexendo com vários assuntos além da tecnologia. Com certeza. Eu achei até interessante, né? O Sam Altman, agora recentemente, ele falou qual que era o custo de cada pergunta, cada interação ali Ou de agradecimento, né? De agradecimento, mas o custo em o que ele consome de água, né? Exato. Cada perguntinha é um pouquinho de água, né? Que é gasto ali naquilo ali. Uhum. Então isso realmente tem um impacto, né, para o nosso meio ambiente. Exato, é verdade. Alguns agradecem a IA, porque se um dia tiver uma revolução das máquinas, você vai poder ser poupado, né? Não, fizeram memes com isso, né? Você foi legal comigo, poupa ele, né? E dizem que muitos especialistas e desenvolvedores de IA falaram, quando você é mais ríspido e insatisfeito com a IA, ela costuma tentar melhorar mais. Porque todos os algoritmos de IA hoje, eles estão configurados para agradar o usuário. Sim. Você fala algo, ele, nossa, ótima ideia. Então, eu peço para ela ser sincera comigo. Eu digo, não, cara, seja sincero. Por isso é legal configurar o tom. Aí entra a importância da engenharia de prompt, né? Como eu peço? Se eu peço genericamente, ela vai tentar me agradar e me empolgar. Se eu falo, olha, eu sei que você gosta de agradar e empolgar, mas atue como um avaliador de bancada, atue como um consultor em tom mais crítico. E isso nos faz pensar também, Leandro, na importância da gente ter bons prompts. Muita gente me pergunta isso. Como eu faço um bom prompt? Tem algumas maneiras. Uma delas sabe aquilo que você está prestes a pedir para a IA? Antes de você pedir, fala assim, estou pensando em te pedir tal coisa. Me faça 10 perguntas importantes sobre isso para eu pensar melhor no meu prompt. A IA vai te entrevistar. Vai fazer 10 perguntas sobre aquele assunto, você vai falar, caramba, eu não tinha pensado nesses detalhes. Vai mudar meu prompt. Outra forma, liste 5 prompts impactantes para essa tarefa que eu estou querendo realizar. A IA vai citar exemplos de prompts porque é o jeito que ela funciona.
você seleciona ou você mescla algum deles, aí você faz o seu prompt. Então, essa lógica reversa de prompts também é bem legal para a gente evoluir nesse jeito de fazer pedidos para as IAs. Legal. Felipe, a gente tem visto muitas manchetes, né, sobre IA e assim, isso sempre se repercute por vários veículos, vários perfis de Instagram e tudo mais. A gente acaba muitas vezes não lendo ou não se aprofundando ali naquele tema. Eu vi recentemente uma que eu também não me aprofundei, só achei interessante, que era a questão que a IA já está sendo mais eficaz ou efetiva, não sei qual que é a melhor palavra para isso, do que terapeutas, do que psicólogos, enfim, que é uma coisa também assustadora. Isso é real? Tem pessoas fazendo terapia, por exemplo, com ChatGPT. Qual que é o impacto disso? E, enfim, quais são os perigos também? Boa. Quando a gente chega numa conversa sobre impacto e ética, quer dizer que a tecnologia não tem mais questionamento de viabilidade. Ela está entregando. Uma história recente me chamou a atenção. Uma americana tentava agendar horário com uma psicóloga muito famosa, que é speaker de TED, tem documentários, best-seller, e não conseguia. E ela juntou todos os materiais que ela tinha dessa psicóloga e treinou um assistente do ChatGPT na conta Plus. E ela então falou, atue como a psicóloga tal quando você for me atender. E ela gostou muito da qualidade do atendimento. E eu até ouvi rumores de que a própria psicóloga famosa ficou sabendo e ficou impressionada com a similaridade das respostas. Então, eu acho que quanto à qualidade, o questionamento não é tão grande. A questão é a responsabilidade, porque a partir desse atendimento, alguém vai tomar alguma decisão, alguém vai fazer alguma coisa, né? Já tivemos até casos de fatalidades de algumas IAs, que uma pessoa criou um vínculo emocional com uma IA, alguma coisa aconteceu. Existem até projeções fatalistas. A IA agora vai se aproximar dos robôs, do IoT, dos equipamentos. Acredita-se que depois de 2035, 2040, os robôs vão estar muito semelhantes aos seres humanos e com o IA. Alguns futuristas até recentemente trouxeram que no futuro pode ser que pessoas queiram se casar com robôs ou se relacionar sentimentalmente com robôs, porque ele vai ter um corpo muito parecido com o do ser humano e um pensamento que hoje é um chat que está agradando e causando vínculo com uma pessoa. No futuro, esse chat vai estar dentro da mente de um robô com expressão física, com corpo, com temperatura, né? Então há projeções talvez fatalistas, um pouco de Black Mirror, terrorismo tecnológico, mas que acho que vale a gente estar colocando em ação. Sempre surge aquela pergunta, a IA vai virar o exterminador do futuro ou não, né? Costumo dizer que enquanto a gente tiver internet que para de funcionar dentro de túneis, embaixo de estacionamentos subsolos, e tirando a tomada de um computador, você desliga o servidor, o exterminador do futuro não virá, né? Mas eu acho que essas teorias nos fazem pensar no impacto do ser humano. Então, acho que aconselhamento, a questão de terapia, até mesmo ferramentas jurídicas, né? Elas precisam ter um limite, e o limite eu acho que ele não está na tecnologia, porque a pessoa vai pegar e vai usar para o que ela quiser. Eu acho que a solução está na educação e conscientização. Que pode parecer desesperador, mas como eu vou educar todo mundo? Mas não é assim, a gente não educa uma pessoa para usar um carro com responsabilidade, usar uma substância com responsabilidade e assim por diante. Isso é social, né? E agora a conversa com o IA fica um pouco mais complexa. Perfeito. E eu fiz essa pergunta também porque eu tenho filhos adolescentes, né? Então, recentemente, o meu mais velho, enfim, aquela coisa de adolescente, né? Conversando com a gente e tal, tudo mais. Aí ele disse, vocês não me entendem, né? Só o ChatGPT que me entende. Aí fica aquela preocupação. Então, quer dizer, está se abrindo com o ChatGPT e tudo mais, né? E a gente não sabe, né? O que pode ser gerado de respostas através de uma inteligência artificial. Cara, você falando aí do Black Mirror, enfim... questão distópica, né? Exterminador do Futuro, tudo mais. Eu vi recentemente um filme divertidíssimo, né? Que é A Acompanhante Perfeita. Que descreve exatamente esse cenário, né? Dos robôs perfeitos, enfim, que você não vê diferença entre ele e um ser humano. E, bom, deixa aqui a recomendação aqui para uma pipoca aí no final de semana, vale muito a pena. Felipe, agora indo para a parte das empresas, né? Então vocês têm trabalhado com a implantação, né, de sistemas de IA nas empresas. Eu queria que você contasse alguns cases, não necessariamente precisa contar o nome das empresas, Sim. mas que ilustrasse bem assim esse impacto que a inteligência artificial tem causado, né, e pode causar em um negócio. Boa. Como eu tenho tido melhores resultados?
entrando pelo caminho da educação. Então a gente faz um evento de abertura, eu dou uma palestra de 1 hora, 2, para conscientizar, aterrissar algumas coisas, um conteúdo muito parecido com o que está a partir de agora então no Administradores Premium, né? Isso empolga muitas pessoas, porque traz potencial, clareza e direcionamento, que é o que falta nos outros lugares. E eu fiquei inquieto com outros lugares, por isso eu personalizei isso, né? Em resposta à minha inquietação e que ajudou os outros. Feito isso, a gente aterrissa um workshop, 1 dia, 2 dias, e a gente vai pegar problemas da empresa, áreas envolvidas, pessoas representando as áreas, e a gente vai começar a trabalhar como IAs podem resolver aqueles problemas. A gente faz isso em etapas, né? E chegamos a um início de um projeto. Então, legal, entendemos o problema, persona, causa raiz, pensamos em soluções, chegamos a uma prova de conceito, antes de uma versão 1, né? A versão 0. Aí o pessoal apresenta isso, a gente faz votação, premia, né, e tal. A galera vai testar isso numa área da empresa, numa rotina, seja atendimento ao cliente, marketing, dados, contratos, transações, enfim. E vão trazer evidências. Testamos pequeno, isso que a gente fez no workshop, deu certo, não deu, nos fez mudar de opinião, alterar o projeto. Eu costumo dizer que testar é o novo planejar. E na era da IA isso é muito importante. Feito isso, agora, normalmente a gente faz isso no no-code. Cara, isso é profundo aqui. Isso aqui vale um corte aqui, né? Testar é o novo planejar. Cara, isso é profundo. Boa. Aí feito isso no no-code, ferramentas baratas, rápidas, só para ver se faz sentido. Às vezes o que faz sentido aqui não faz aqui fora, né? Seja uma solução para dentro da empresa ou para o cliente. Legal. A gente vai para a próxima etapa, que é pegar uma ferramenta ou aplicação low-code e vamos aplicar isso para automatizar alguma coisa, para um chatbot. Normalmente as empresas começam com chatbots ou plugando coisas para fazer atas de reuniões e transformar em gestão de conhecimento, né? Feito isso, validou, a gente vai levar para o HiCode, vai virar uma ferramenta da empresa que qualquer colaborador pode usar em qualquer momento. Cases. Uma empresa criar uma inteligência artificial interna, porque muitas empresas têm protocolos de segurança, confidencialidade, dados sigilosos de cliente que não pode colocar numa IA pública. E existem IAs pagas que já melhoram isso, mas também tem empresas que esse chat GPT interno, ele não precisa acessar todos os contextos que um chat GPT responderia. Ele precisa responder dentro de um contexto da empresa, né? Então, direcionar um GPT interno da empresa, e não é proibir o GPT externo não, mas é dar contexto mais poderoso. Então, quando a gente faz um chat GPT interno de uma empresa, o prompt perguntado no GPT generalista vai trazer uma resposta abrangente. Um prompt lançado nessa IA da empresa vai trazer algo mais profundo e mais contextualizado. Então, esse é um diferencial competitivo hoje para ser ali um assistente do profissional de produtividade, profundidade, tomada de decisão, acesso a dados, né? Um outro contexto legal é plugar todos os dados gerados, atas de reuniões, tomadas de decisão, aprendizados, anotações, atualizações. Você junta toda essa informação e cria um cérebro da empresa de gestão do conhecimento. Agora, tudo que a gente gerar vai partir daqui. Imagina isso em 5 anos, em 10 anos. Eu vou te dar um exemplo. Uma empresa pode ter um gerente muito experiente com muito tempo de empresa. De repente, ele precisa sair por qualquer razão. O próximo gerente não vai ter oportunidade de fazer uma transição com ele. Vai assumir a queima-roupa, né, no susto. Isso normalmente era um problema. Se você tem essa gestão do conhecimento que eu narrei aqui, o novo gerente pode ter acesso às decisões que o outro tomou, o que ele pesquisou, o que ele anotou. E eu posso pedir nessa IA, crie um treinamento em 10 módulos para 2 semanas para o novo gerente, baseado no que o gerente anterior fez de melhor. Puxa, esse é um treinamento extremamente contextualizado, que vai fazer uma transição muito mais efetiva. Imagina, você pergunta para a IA, o que fulano faria, né? Exato, é essa lógica mesmo, né? Que tá presente em vários filmes de sci-fi aí, né? Então, aqui um segundo case interessante. Um terceiro case é uma empresa tinha a parte da sua produção processos que estavam no manual. Então, alguém queria saber um processo de produção, manutenção, etc. Tinha que ir lá no manual e ler. Isso nem passou por digitalização. Esse manual, esse grande livro, devia ser um PDF, pelo menos, um doc, né?
E depois disso, ele pode virar um chat conversacional. Por isso que eu disse que muitas empresas começam no chat, né? Então, ao invés de ter um documento de política de férias ou política de reembolso, você tem um chatbot. A pessoa fala, olha, estou indo jantar fora do horário de trabalho, numa viagem da empresa com um cliente estratégico. Qual é o contexto de reembolso? Não tem que procurar lá no PDF isso. Ele já vai responder pegando de lá e interpretando para o que ela pediu. Perfeito. Felipe, ainda nessa linha que você trouxe, né? Você tem ali toda aquela inteligência da empresa condensada ali dentro de uma IA. O que você acha que a gente poderia fazer com isso? Por exemplo, aqui vou dar um exemplo. Cara, imagina que eu tenho essa inteligência dentro da empresa e eu digo assim, cara, o que o Steve Jobs faria diante desse nosso cenário aqui? Uhum. É possível, cara, tu ter respostas assim baseadas, por exemplo, no comportamento de um grande CEO? Dá. Tem uma IA que é especialista nisso, chama Character AI, fundada por um americano e um brasileiro, ex-funcionários do Google. O Google comprou eles depois de um tempo. O ChatGPT pode responder isso? Sim, baseado em tudo que ele vai pegar da internet. Só que esse é um uso para pessoas não tecnológicas. Você pega um assistente do GPT pago e ali você coloca, como aquela moça fez com a psicóloga, transcrições, entrevistas, sínteses, resenhas de livros. Você vai colocando tudo nesse assistente, salva ele e você vai falar, atue como tal pessoa. Então, por exemplo, eu pego esses insights que eu narrei dos maiores administradores, dos maiores empreendedores, salvo no assistente e nomeio meu conselheiro consultivo baseado em IA. E aí, quando eu for perguntar coisas sobre os meus dilemas, oportunidades, projetos, eu vou e pergunto para o assistente e não na janela normal do ChatGPT que vai buscar informações do mundo todo. Vou te dar um exemplo. Recentemente a gente teve o evento SXSW, né, que acontece em Austin, grande evento de inovação, e eu não pude ir nessa edição. Eu peguei vários reports de gente que vai para o evento e faz download do evento, né? Eu baixei mais de 50 reports e anotações de quem foi. Peguei transcrições de conteúdos abertos. Salvei, eu peguei até reportes de uma consultoria da Polônia que foi para Austin, né? Então visões e cosmovisões diferentes. Salvei tudo isso num lugar só, pus no assistente e chamei ele, tá público no ChatGPT, Insights e Takeaways SXSW 2025. Agora eu posso fazer o seguinte, estou com um projeto aqui com o Leandro que a gente está planejando, traga insights para o nosso projeto baseado no que houve de melhor sobre isso no SXSW 2025. O assistente vai responder nesse contexto e vai falar de onde ele pegou cada informação. Então essa é uma maneira de direcionar a informação que a gente está precisando, né? Tecnicamente se chamaria de um Small Language Model, mas que traz um contexto e uma velocidade enorme, né? Antes a gente teria que sair pesquisando isso para todo lado. Um uso que eu faço também, eu pego um prompt e pesquiso ele em várias IAs. Então, estou com esse dilema, esse contexto, esse orçamento, é um prompt bem completo. Eu rodo isso no GPT, no Gemini, no Anthropic, em 15 IAs diferentes. Salvo todas elas num documento só. Vou no modo investigar, por exemplo, do GPT pago ou lá no Google Notebook LM. E escrevo, aprenda profundamente com essas 15 respostas de IA para este prompt. E me traga uma versão final como um dossiê robusto. Cara, você vai ter um documento que você teria que dar a volta ao mundo para fazer aquilo, entrevistando pessoas e lendo conteúdos. Então, esse é um uso que talvez você não ouviu em nenhum outro lugar, mas está ouvindo aqui no Administradores do Empreendedores. Então, no começo da entrevista aqui eu estava com medo de ficar mais burro, né, utilizando IA, mas, cara, dá para ficar muito mais inteligente, né? Ah, que legal. Com certeza. Muito bem. Felipe, agora da parte estratégica mesmo aqui, vamos colocar IA para rodar aqui nos nossos negócios. Estou falando aqui no geral, do nosso público aqui em geral. Você falou que o primeiro passo que a turma tem tomado é a elaboração de chatbots. O que mais que a gente pode fazer assim na sequência? Pronto, já coloquei chatbot, atendimento 24 horas, enfim. Tá? Na sequência, qual que é o passo que você recomendaria? Eu criei um conceito que se chama curva da IA. Eu acredito que são momentos importantes conforme a IA vai chegando e como a gente vai colocando no nosso repertório. Primeiro, prompt, né? Segundo, chatbots para ir diluindo o acesso a informações e dados. Tem um conceito chamado Talk to Your Data. Ao invés de você acessar uma planilha para saber como foi a venda de um produto tal, no mês tal de 2021, você pluga o Talk to Your Data através de chatbot e pergunta qual foi o resultado de venda desse produto no mês tal, no ano tal. Ele vai pesquisar lá e vai responder para você muito mais rápido, muito mais intuitivo. Então, prompts, chatbots, assistentes, como a gente narrou aqui alguns usos, depois ferramentas, o seu nicho de trabalho. Então aqui a gente está falando para empreendedores e administradores. Se a gente entrar no site There is an AI for that,
você pesquisa ali ferramentas direcionadas para usos e profissões específicas. Então, ferramentas são importantes para nichos, segmentos, departamentos, profissões. Isso é uma conversa muito poderosa que vai embora, ela vai continuar enriquecendo. Depois das ferramentas, a gente tem os agentes. Agentes de IA que realizam tarefas estão ficando cada vez mais fáceis de serem programados, né? Então, acredito que isso vai virar curricular. Você não vai colocar ali só nome, formação acadêmica, experiência profissional e pacote Office, como era um currículo. Hoje o seu currículo precisa incluir, quando você entra numa vaga, o que você traz de IA e de agentes. Porque eles estão vindo com você. Então a gente vai ter agora o profissional empoderado por agentes. Eu faço tal trabalho, mas eu também monto 10 agentes que vão impactar esse setor e essa rotina. E depois dos agentes, a gente tem uma conversa muito necessária que é sobre integrações. As integrações têm a ver com uma andorinha só não faz verão. A gente precisa conectar IAs para se integrarem e fazerem parte de um guarda-chuva só. O ChatGPT é só a ponta do iceberg. Tem muito curso aí fora vendendo um monte de propaganda, mas só entrega ChatGPT e ele é só o começo. Então você tem ferramentas, aplicações, que é o que eu sou entusiasta e aterrizo nas empresas e com pessoas, para você ter o seu repertório de ferramentas. Então isso também hoje é curricular e é repertório. Quais são as ferramentas que você conhece, testou, sabe fazer com elas? Tem uma estimativa da IBM que diz que nos próximos anos 1 bilhão de aplicativos de IA surgirão. Isso é exponencial. E isso não tem a ver com a gente tentando usar 1 bilhão de aplicativos de IA, não. Isso tem a ver com a seguinte pergunta: qual aplicativo de IA você vai criar? Já que a barreira é baixa, já que tem programação para não programadores, vibe coding, né? Isso é muito legal da gente imaginar. Fazemos produtos, serviços, cursos, consultorias. O administrador da era da IA, o empreendedor da era da IA tem que estar pronto para criar soluções com IA para o mercado. A gente chama elas, em algumas instâncias, de micro SaaS. Então, entender de integrações e levar o papo adiante tem a ver com subir a régua da conversa. E aí eu acho que tem um grande ganho, um grande jogo a ser jogado. Muito bem. Cara, Felipe, eu só tenho a te agradecer aqui. Eu que agradeço. O cara tá lá em Recife, tá participando de um evento em Recife, né? De um hackathon, era isso? Isso, eu palestrei no Agile Trends, um grande evento de gestão ágil. Um abraço pessoal aí e entrego um hackathon numa empresa de tecnologia. Animal. Sexta e sábado, conectando muita coisa de IA também. E aí veio aqui para João Pessoa para nos brindar com um curso fenomenal sobre IA, disponível aí no Administradores Premium. E, cara, e com esse bate-papo aqui, super gostoso, turbinado aqui de cafeína, de conhecimento. Cara, obrigado mesmo, viu, Felipe? Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, contem sempre comigo, continuem antenados em empreendedores, Café com a DM, administradores, esse ecossistema é demais. Muito bem, galera, você que está aqui assistindo o nosso encontro hoje, né, se você quiser interagir com o Felipe, cara, fazer network com o Felipe, comigo e com os grandes empreendedores que fazem parte desse nosso projeto, entre empreendedores.com.br, tá? Lá para conhecer o site, tá? Empreendedores.com.br, a gente já transformou em portal, já tá cheio de matérias, tá super rico, super interessante. E empreendedores.com.br/assinar, você vai ter detalhes, né, sobre esse nosso novo projeto de promoção de networking, promoção dos seus negócios em todo o ecossistema do administradores.com e agora do empreendedores.com.br. Beleza? Semana que vem a gente tem mais um encontro com uma das feras do Empreendedores. Esse podcast aqui, o Empreendedores, que está rodando na grade do Café com a DM, ele é exclusivo com os membros do Clube Black do Empreendedores. Se você quiser um dia estar aqui no lugar onde o Felipe Santos está sentado agora, faça parte da nossa comunidade. Beleza? Um abraço, turma, e até a semana que vem.